E assim, Então tá, gente. Hoje nós vamos falar de novas tecnologias de microserviços. Microserviços é um mundo gigantesco, muito grande, muito difícil também, devido à sua complexidade. Então eu tentei trazer aqui algum conteúdo um tanto quanto mais simples, fazer aqui uma abordagem um pouco mais genérica, né, e que a gente consiga entender. E dessa vez eu trouxe um pouco de código, né? Claro que devido ao tamanho pequeno das coisas é um protótipo de microserviços, né? Mas para a gente estudar aqui algumas tecnologias que nós temos para apresentar, tá? Então, vamos aqui. Microserviços. Vamos partir de uma definição. Microserviços, na verdade, é uma arquitetura, né? Então, a gente faz uma redução no nome, mas o correto seria falar de arquitetura de microserviços, ou seja, ela é uma estrutura onde os serviços são organizados de uma forma muito específica e com objetivos específicos que são facilidade e manutenção de testagem, ou seja, o objetivo é que tenhamos uma complexidade menor naquele serviço específico e isso faz com que possamos mantê-lo sem precisar ter que olhar um código fonte gigantesco. Também tem foco muito grande em testagem, já que os testes passam a ser granulares, né? Cada vez mais granulares. Eles são desacoplados, né? Então, eles são totalmente independentes e não precisam de dependência de código-fonte de outros serviços. Então, eles funcionam basicamente de modo autônomo e, se você quiser mudar o seu serviço, você pode mudar à vontade. Inclusive, a linguagem de programação pode ser mudada. Deploy independente. Quem já não passou tantas dificuldades com deploy para produção que leva 2, 3 horas ou mais, né? Porque o sistema é gigantesco, para compilar demora, são milhões de testes e cenários para serem feitos. E isso porque, se você quiser trocar apenas um pedaço do código, você tem que testar tudo, compilar tudo, fazer tudo de novo, para garantir que nada quebrou. O deploy independente, isso não acontece. Nós fazemos pequenos deploys. Cada serviço, por ser independente, desacoplado, eu posso fazer o deploy dele de forma independente, né, também. A organização baseada nos negócios, isso mais do que nunca é importante a gente entender, porque o limite entre o que é micro, a quantidade de serviços, tempo que as coisas demoram, acabam ficando meio dúbias nesse caso. Cada um vai falar alguma coisa. Para ter gente que diz que um serviço tem que seguir o princípio de single responsibility, ou seja, ele tem apenas uma responsabilidade. Já tem gente que vai falar que um microserviço ele tem que ter conteúdo suficiente que você possa refatorá-lo, refazê-lo em 2 semanas, um tempo de 2 semanas ou um tempo de um sprint. Então, como esses dados objetivos eles perdem um pouco o significado, o negócio é quem vai determinar de forma mais eficaz aquilo que deve ser feito, né? Como nós devemos dividir os serviços, quais serão as responsabilidades entre eles e como será feita a comunicação entre eles, né? É o que mais objetivo nós temos, a necessidade do cliente ou então negócios, caso estejamos fazendo software in-house, né? E ele é mantido por pequenos times. O código-fonte de um único serviço tende a ser muito pequeno mesmo, em relação a um sistema tradicional. Então, não precisamos de um volume grande de gente para manter aquele serviço funcionando. Então, nós temos pequenos times
que às vezes é 2, 3 programadores que cuidam disso. E dependendo do tamanho, às vezes até um, dependendo da disponibilidade de pessoas a contribuírem com o projeto. Então vamos lá. O que nós ganhamos com o microserviço, né? Ele está ganhando muito o cenário atual de tecnologia, né? Ele ganha bastante espaço. E esse espaço é devido a que ele elimina a complexidade, quebrando o monolítico. O monolítico aí é como se fala de um software padrão nosso, ou seja, toda a lógica do software está contida num grande projeto com milhares e milhares de linhas de código-fonte. Então, ele quebra esse monolítico em pedaços modulares. Esses pedaços são independentes e escalonáveis. Então, você consegue colocar processamento de máquina em pedaços certos do código, em que você pode aumentar o desempenho sem mexer com o resto. Isso acaba também dando uma economia no gasto, né? Imagina, se você tem um sistema monolítico e você precisa começar a fazer escravos, né, porque o banco de dados está com throughput muito alto, então está dando gargalo no seu sistema, está ficando difícil. Então você começa a criar, às vezes, escravos para aumentar o processamento daquele banco de dados, correto? Só que você aumenta escravos do banco de dados inteiro, quando na verdade é apenas uma parte do seu negócio em que fica esse gargalo. Você não precisaria estar replicando o resto. Então, como agora ele é modular, aquele pedaço é separado dos outros, você consegue escalonar apenas aquele pedaço. Isso gera para você uma economia grande no final das contas de um sistema gigantesco, né? Perdas. Como tudo, não existe bala de prata, né? Tudo é um trade-off. Algumas coisas você ganha, outras coisas você perde. Então, das nossas perdas, é difícil definir o que é micro, né? Como eu falei, o que é um microserviço? O que é pequeno o suficiente, né? E mesmo quando você chega numa abordagem onde a sua definição é suficiente para o seu time, é claro que você aumenta a complexidade no quesito de interação entre serviços, entre as partes do software. No monolítico padrão, essa interação é feita em memória, né? Nós chamamos lá, no caso do Java, as classes em memória, né? Nós temos bibliotecas que importamos no código-fonte e, de forma muito prática, nós importamos um código-fonte para o outro e conseguimos utilizar aquela lógica de negócio. Esquisitos. Já aqui você não pode mais fazer isso, então a interação deixa de ser feita em memória de forma tão simples e começamos a fazer então de outras formas, pois que os softwares são separados, os serviços eles não estão mais em comunicação direta, né? E também tem, é claro, o que antes nós tínhamos apenas um único software, nós podemos ter 300 ou mais softwares agora, num grande sistema. O pessoal do Jakarta EE, né, da Apache, fez procurou seus clientes famosos que tivessem uma representatividade boa no mercado e fez questionários sobre a adoção da tecnologia, né? Viu o perfil dos profissionais, tudo mais, mas o que eu acho que vale a pena para a gente é isso. Então, dentro dos que já usavam a tecnologia da Apache, né, 43% deles já estão usando microserviços. E isso, quando ele coloca assim, só usam microserviços. Eles não têm o que seria aqueles 20% do híbrido, ou seja, nós temos sim alguns microserviços, mas ainda temos monolíticos em comunicação, né? Nós não adotamos totalmente a arquitetura de microserviços. E apenas 13% disseram estar ainda usando 100% monolítico. Então você vê que
microserviços está ganhando um volume grande. É uma coisa nova, já tem algum tempo no mercado, já tem alguns padrões interessantes, já tem algumas tecnologias maduras, porém é algo atrativo ao ponto de empresas grandes se aventurarem numa nova forma de arquitetura, numa nova forma de fazer software, e tem uma representatividade grande, né? 43% dos entrevistados usam microserviços. Não é à toa que o Jakarta EE desenvolveu uma tecnologia que nós vamos ver aqui logo mais para microserviços. Então tá, como a gente pode fazer então um microserviço, né? Quais são as preocupações que nós temos que ter? Como nós podemos começar? Então vamos fazer um pequeno apanhado teórico, né? Primeiro, nós precisamos usar um API Gateway. Por quê? Precisamos encapsular esses serviços. Num universo de microserviços, nem tudo precisa estar exposto fora do contexto da sua aplicação, né? Sua aplicação pode, pode ter os limites, têm que ser definidos através desse gateway. Então, nós temos vários serviços, todos esses serviços possuem um API, né? Um API não necessariamente é por um protocolo de comunicação. Você poderia definir métodos públicos numa classe, podem ser considerados uma API. Isso aí pode ser feito também. Porém, agora nós temos ali um ecossistema de serviços que se comunicam por APIs. Só que é uma comunicação interna, nem tudo necessita estar público, por exemplo, para um app que você fez na Google Store. Apenas algumas portas devem ser abertas. E essas portas são configuradas nesse API Gateway, né? Então, esses pontos de interesse que nós vamos expor protege a nossa estrutura interna, né? Diminui o processo de ida e vida, porque imagina, nós temos no processo de cadastro de usuário, imagina que nós teríamos assim 5 ou 7 microserviços que cuidariam do cadastro do usuário. Um aplicativo mobile que estaria ali teria que saber se comunicar com 5, 7 deles. E aí você conta processos de segurança, conta processo de tráfego de dados, né? Tudo que pela rede, que acaba gerando custo também, muitas das vezes. Então, quando nós temos um API Gateway, nós temos apenas um único acesso pelo app. Esses outros 7 acessos dos serviços que vão ser feitos entre eles, né? Entre eles, do app para a nossa aplicação, é feito pelo API Gateway uma única vez. Isso simplifica o processo de desenvolvimento dos próprios aplicativos, né? Que é normalmente o que o usuário final vai utilizar, né? E é importante que esse API Gateway ele possa ser escalonável, porque como ele é a porta de entrada para a nossa aplicação, todas as requisições vão passar por ele. Então o throughput dele tem que ser grande, grande, tem que ser uma tecnologia responsiva. Então nós precisamos fazer stateless, né, porque não tem estado, e para poder ser escalonável e fazer uma performance muito melhor do que se imaginaria, né? Então a gente simplifica, encapsula os serviços e permite uma melhor performance da nossa aplicação. Comunicação. E aqui nós entramos em muitas opções, né? Temos 2 principais tipos de comunicação, uma comunicação síncrona e assíncrona. Até aí nenhuma novidade, mesmo porque não, por ser uma arquitetura, ela não traz novidade nesse quesito, né? Então nós temos nas síncronas o grande exemplo, eu acho que todo mundo aqui já trabalhou com isso, que é uma comunicação HTTP.
Numa comunicação síncrona, nós fazemos uma requisição e esperamos até que a resposta venha, né? Numa comunicação assíncrona, nós podemos fazer também através de requisições com respostas assíncronas, ou seja, eu faço a requisição, mas não espero a resposta, né? E aqui entra muito as notificações e publicações, eu acho que faz mais sentido nesse caso, mas imagine você que você quer apenas dizer para o servidor, inicie um processo em batch, né? Você não precisa saber se o processo foi iniciado ou não, você só precisa dizer para o servidor, inicie. Então você pode fazer um HTTP, um post lá, inicia. E pouco importa qual é a resposta, aquilo vai ser processado ao longo do tempo e você depois vai procurar ficar sabendo do desenrolar disso. Notificações e publicações, eles funcionam já nesse perfil, né? Quem trabalhou com mensageria, aqui já deve ter trabalha justamente nisso, nessa questão de notificação e publicação. Então, nós publicamos um evento e quem é interessado nesse evento é notificado, né? Fica já escutando para saber se houve alguma modificação, alguma coisa que seja necessária para ser feita. E os processos, eles então não ocorrem de forma sequenciada, eles ocorrem de forma orquestrada, né? Uma coisa desencadeia um outro pedaço, mas você não espera para ver o que ocorreu. Você deixa o fluxo rolar, né? Então, dentro dos síncronos, nós temos o request e o response, né? Que é o tradicional. O REST funciona muito com request e response. Então, o cliente faz uma requisição e espera a sua resposta. E pode travar a thread, bloquear a thread. Então, tudo vai funcionar através de threads. Microserviços, ele por promover essa granularidade, ele consegue ser concorrente entre os serviços, né? Então, mais uma requisição request response, você pode esperar por essa resposta. Então, quando você faz vou usar um exemplo de um cadastro, né? Um cadastro de um usuário. Quando você clica lá no app e você fica esperando o loading, e depois do load a página navega, possivelmente nós estamos falando de um request response. Você enviou o formulário através da requisição e ficou esperando a resposta para ver se seu cadastro foi validado, não foi, terminou com sucesso, não foi, e o app continua depois daquilo. Então, esse é um exemplo prático de request response. Notification. Notification, o cliente faz uma requisição, porém a resposta não é esperada. Vamos supor o seguinte, o envio de e-mail depois do cadastro. Você se cadastrou. E aí você notifica para a aplicação, estou cadastrado, mas a aplicação sabe que tem que te enviar um e-mail. Porém, o aplicativo não vai ficar esperando o e-mail chegar na sua conta de e-mail, ele não tem nem acesso para saber se isso ocorreu. Então, ele faz apenas uma notificação, sistema, terminei o cadastro, por favor, envie o e-mail para o usuário. Então, existem formas de comunicação de alguns serviços que eles, depois que terminam o processamento dos dados, eles não precisam saber o que vai ocorrer depois. Ele apenas notifica, terminei o meu processamento, o resultado do meu processamento foi esse. E quem ali dentro daquele ecossistema está interessado em saber desse resultado, pega essa notificação e faz o processamento, que pode ser da mesma forma, e depois pode ir terminando e promovendo cada vez mais eventos e encadeando uma sequência de eventos que não esperam o retorno de nada. Nós temos também o request com async response. É parecido com o anterior, né? O request response, porém não há bloqueio de thread, né? Muitas das vezes são processados com callback. Então, nós temos assim, olha, se alguém já mexeu com o Node.js, deve ter uma certa familiaridade, né? Você faz uma requisição qualquer e diz para o software assim, ó, quando vier a resposta, você
pode, por favor, executar essa tarefa aqui. Podemos fazer uma analogia, por exemplo, quando fazemos um import de algum ficheiro através da internet. Então, você clica lá, a página da internet não fica bloqueada, você pode preencher outros campos, e assim que ele termina de fazer o upload do arquivo, ocorre alguma lógica de negócio que te interesse, mostrando na tela, olha, o arquivo foi processado, aparece aquele pop-upzinho, o arquivo foi enviado com sucesso. E você pode continuar utilizando a aplicação. Você fez uma requisição, enviou o arquivo para uma requisição, porém não esperou o resultado. O resultado, quando veio, foi processado. Você não bloqueou o usuário em nada. Comunicação com Publish e Subscribe. Aqui é algo parecido com quem já estudou o padrão Observer. O padrão Observer aqui do padrão de projeto, Gang of Four, onde nós temos ali exatamente aqueles que observam e aqueles que emitem evento. Então, quando algum cliente publica esse evento, ele é consumido por zero, pode haver ninguém ali para consumir, ou mais serviços. Então, nós temos assim, e fica parecido com o de notificação, ele é bem parecido com notificação, porém tem essa questão de que nós sabemos quem é que é o interessado naquilo que nós estamos publicando. Falhas. Falhas irão ocorrer. Falhas ocorrem o tempo inteiro. Eu lembro uma vez, na pós-graduação, o professor trazendo alguns dados do Gartner, dizendo que cada vez que você corrige um bug no sistema monolítico, você coloca 4 outros bugs no sistema novamente. Porém, aqui nós não estamos falando apenas de bug. Nós estamos falando que a infraestrutura de um microserviço é muito maior do que uma infraestrutura de um monolítico. Quando você sobe um monolítico no ar, todos os serviços estão disponíveis. Você pode ter um banco de dados, ou o banco de dados pode estar fora. Você pode ter problema numa rede. Porém, a partir como é tudo um bloco único, você resolve apenas uma única vez e pronto, o sistema volta a funcionar. Porém, nós estamos falando aqui dessa aplicação que era um monolítico, um bloco único, nós quebramos elas e quebramos tudo. Então, nós quebramos todos os serviços, quebramos todo o banco de dados, quebramos todos os acessos. Então, você potencializa muitas falhas. Você pode ter todos os serviços de pé, menos um. E o ideal é que isso não trave a sua aplicação, isso não trave o seu negócio. Os outros serviços saibam lidar com a ausência daquele único serviço que está faltando. Você pode ter isso em vários nodos diferentes, quem trabalha com a cloud, um pode estar fora, então você tem uma comunicação que fica travada. Pode ser um banco de dados de vários que você tem agora que tem problemas. Você pode ter colocado bug e agora tem um serviço que não publica mais a notificação que você queria. Então, você aumenta muito a potencialidade de falhas. E os seus serviços têm que saber lidar com elas, principalmente quando eles vão interagir com outros serviços. Então, se eles vão interagir com outros serviços, você precisa saber, se falhar, você vai fazer isso e vai responder aquilo para os outros sistemas. E todos eles têm que saber como lidar com o que eu estou enviando agora. Saber lidar com falhas. Então, é uma coisa que todo desenvolvimento de software tem que estar com cuidado, tem que estar atento. Todo mundo que faz software tem que ter cuidado com falhas. Porém, ao trabalhar com microserviços, isso se torna uma necessidade muito maior mesmo. Nós precisamos, então, fazer todos os serviços tolerantes a falhas, com fallbacks. É muito comum você fazer fallbacks em microserviços, para você poder
manter seu sistema no ar trabalhando corretamente. Service Discovery. Alguns anos atrás eu fui ao Java One e estava se começando a falar de microserviços, né, no mundo Java. E foi um talker lá da Red Hat, né, falando que eles já estavam usando o WildFly Swarm, né, e ele falando que sem Service Discovery você não consegue, sem Service Discovery, sem DevOps, né, e Service Discovery você não consegue manter uma arquitetura de microserviços. Por quê? Né? Nós temos várias limitações nesse quesito. Primeiro, portas. Uma aplicação ela funciona normalmente em cima de uma única porta. Então, imagina você ter que ficar decorando todas as portas que podem ter. Se você vai replicar aquela aplicação, apesar dele estar na porta 8080, o ecossistema em que ele se encontra, ele não pode usar a mesma porta a todo momento. Então, cada vez que você cria uma nova instância, aquilo tem que ter uma outra porta. Então, você tem ferramentas, tem mecanismos, o Docker faz isso, o Kubernetes faz isso, onde você cria, na verdade, uma instância que é chamada de serviço, e aquele serviço pode ter vários containers, no caso do Kubernetes é pods, né? Você pode ter vários pods ali dentro. E todos eles são 80-80, mas no final das contas você se comunica através do serviço que pode fazer o load balance ali. Né? E no final das contas você precisa saber apenas como descobrir esse serviço. Então nós temos muitas tecnologias, né? A Netflix foi um dos primeiros que desenvolveu isso, uma tecnologia muito boa, que é o Eureka, né? É uma tecnologia muito boa para isso. Enfim, nós temos hoje uma infinidade de Service Discovery, mas o principal objetivo de um Service Discovery é fazer com que os serviços se comuniquem entre si de forma desacoplada. Então, eu não preciso saber um IP físico, eu não preciso saber uma porta física, né? Exatamente, eu preciso apenas saber onde está meu Service Discovery e peço a ele, olha, eu preciso me comunicar com o serviço tal. E o Service Discovery é quem se vira para te dizer, ó, o meu caminho de comunicação é esse, né? Então, nós podemos, assim, escalonar com facilidade serviços, nós podemos ter várias instâncias dele, nós podemos ter um alto processamento, e o Service Discovery tem que ser igual ao API Gateway, ele tem que ser também de forma que ele possa escalonar, porque dentro desse ecossistema, ele também pode ser um gargalo, porque todos os nossos microserviços vão se comunicar com o Service Discovery. Então, ele também tem que poder escalonar para dar conta de todas as requisições que passam por eles. Né? Então, quando um serviço sobe, ele procura o Service Discovery, se registra nesse Service Discovery, e a partir do momento que ele se registra, ele ganha acesso aos outros registrados e os outros ganham acesso a ele. Né? Então, é uma parte muito importante da arquitetura de microserviços. Né? E a arquitetura de microserviços, ela vem, então, falar, né, disso tudo que eu já falei para vocês, vocês perceberam que a palavra da vez é escalonamento. Né? Nós temos esse livro aqui, The Art of Scalability, né? O autor do Microservice.io, né, que é de onde eu tirei essa fonte. Ele gosta muito desse livro aqui. Aliás, uma excelente fonte para aprender sobre microserviços. Né? E o Martin aqui, o Mikael, né, eles trazem para a gente um cubo de dimensões do escalonamento do microserviços, né? Ele traz aqui o eixo Y, que é a decomposição funcional, né? Que é praticamente rodar várias cópias, no caso do nosso microserviço, né? Nós temos o load balance, que é... eu estou falando do load balance, não sei se todo mundo sabe. Load balance é como se fosse um gerenciador
de requisições onde você pode enviar uma requisição que chega para o serviço que está mais desafogado. Então, imagina que você tem um único serviço de cadastro de usuários, só que você pode ter 10 réplicas dele. 9 estão trabalhando. O load balance é responsável para mandar para a 10ª que está desafogada, né? que tem mais poder de processamento naquele momento. Com isso, ele vai sempre mandando e gerenciando as requisições para que elas caiam aonde é necessário, aonde pode se processar aquilo com mais velocidade. Então, essa decomposição funcional, a gente quebra, nós criamos cópias de serviços, né, que compõem a nossa aplicação e colocamos eles atrás de um load balance. O eixo X, que é a duplicação horizontal, né, que é scale by clone, é justamente isso. Nós clonamos, então nós temos o Y, aliás, que é a aplicação de serviços, né, que é vários serviços. Falei errado aqui. O Y é essa aplicação de serviço, vários serviços, e o X é o load balance. Então nós temos o Y, nós quebramos em vários pedaços, né? Nós temos várias cópias de uma mesma coisa. E nós temos o X, que promove o load balance, e no Z nós temos o que é o data partitioning, que é praticamente nós dizemos, ó, cada pedaço que nós quebramos é responsável por um pedaço dos meus dados. Então nós conseguimos ter no eixo X uma distribuição do processo. No eixo Y nós temos cópias daquele processamento de dados, né? Nós temos vários processamentos de dados, mesmo repetidos. E no Z, aquele dado que entrou para ser processado está em uma dessas cópias divididas pelo load balance. Então, nós quebramos os dados que chegam, dividimos entre as cópias e orquestramos para que isso seja feito da forma mais rápida possível. Né? Com isso, nós conseguimos escalonar os nossos serviços. Né? E temos as métricas mais bizarras, né, que nós podemos ver, por exemplo, a Netflix, a quantidade de usuários da Netflix assistindo filmes que são processamentos pesados de dados, né, procurando uma biblioteca de filmes enorme, por vários requisitos, quantidade de usuários que se logam não por um único meio. O usuário pode se logar pelo celular da esposa, pelo tablet, pelo computador, pela televisão. Então, imagina o nível de processamento que isso requer em um único minuto, em um único segundo, né? Como eles conseguem isso escalonando o sistema deles, e é dessa forma. Então, todas essas requisições são divididas em pequenos pedaços e processadas independentemente. E assim você consegue criar botar sua aplicação para uma dimensão e volume de dados muito grande, que no monolítico fica difícil, porque imagina você criar 1000 instâncias de um único monolítico, que às vezes ele sozinho já pede 9 GB de memória RAM ou mais para rodar, né, só para levantar. Fica difícil de você escalonar uma coisa dessa. E se um pedaço quebrar, tem que voltar rápido. Então, ele tem que ser pequeno para poder compilar rápido, para poder rodar testes rápidos, para poder entrar rápido, para liberar memória rápido, né? Então, por isso que eles são pequenos e escalonáveis. Então, para conseguirmos fazer isso, tudo, nós vamos ter que começar a adentrar aqui em alguns pontos chaves, né? Outro dele é Database per Service. Esse é um conceito difícil para quem trabalha com monolítico de imaginar. Para quem trabalha com banco relacional, eu acho mais difícil ainda de você conseguir visualizar, mas é necessário aqui.
cada serviço é responsável pelos seus dados. Ponto. Então, se eu tenho uma API que expõe todos os meus dados, eu não vou compartilhar meu banco de dados com nenhum outro serviço. Então, eu não vou permitir, se eu tenho um serviço de usuários, né, e eu tenho um serviço de ordens, que foram os próprios usuários que fizeram, né, uma compra, um serviço de compra, feitas pelos meus usuários, eu não vou ter no banco de compras uma foreign key para o meu banco de usuário, dizendo, ó, foi o usuário tal que fez essa compra. Isso não pode ser feito, porque senão eu vou acoplar os serviços e não vou conseguir escalonar eles, dimensionar eles da forma que a arquitetura propõe. Então, depois que você determina que o serviço de usuário tem um set de conjunto de dados necessários para o desenvolvimento do negócio, aquela estrutura de dados ela só é exposta através de uma API. Se alguém precisa de alguma informação de usuário, vai fazer uma requisição através da API. Ninguém vai acessar o banco físico. O banco físico ele fica isolado do resto da aplicação. Isso força a quando você desenvolver os serviços, a fazer eles já de forma desacoplada. Então, quando você criar o serviço de usuário e o serviço de compras, você já vai ter que fazer, você vai ter que fazer de um jeito em que eles sejam independentes. Que eles sejam independentes. Então, você já cria ali a possibilidade de fazer 15 instâncias do serviço de usuários e apenas uma de compras, ou vice-versa. Você não precisa, porque se eles fossem acoplados, a quantidade de instâncias de uma teria que ser igual ao da outra, né? Para dar conta das requisições, porque a requisição de uma vai afetar a requisição da outra. Então, isso faz com que eles tenham uma eficácia maior, e se você tem realmente a necessidade grande de ter mais serviços de compra para dar conta do throughput, o serviço de usuário não necessariamente seguirá o mesmo caminho. Então, você há uma economia aí muito grande, né, que é um dos benefícios. E também causa o desacoplamento é tão grande que imagine assim, nós temos por uma necessidade de negócio, uma necessidade do cliente, compras tem que ser um banco de dados relacional, né? Tem que ser um banco de dados relacional. Agora, já usuários não. Então eu poderia usar o Redis para usar um cache de usuários ali, né, como banco de dados para os meus usuários, que é uma resposta mais rápida, uma resposta cacheada. Aquilo não é dado que se altere com tanta frequência, normalmente só quero validar. Às vezes o cara quer validar um usuário e senha, chave valor, e eu não necessito então de um banco de dados relacional. Posso botar um outro banco de dados qualquer, né? Então você já ganha aí, é totalmente desacoplado e totalmente livre, né? Porém, entra o conceito de API Composition. Tá, eu não vou fazer uma vinculação física entre meus bancos. Porém, eu preciso, ao saber que aquela compra de usuário, eu preciso de informações dele. É natural que isso ocorra. Quem foi que fez essa compra, né? Isso é importante saber. Então, como eu não tenho mais aquele banco físico para fazer algum join físico ali naquele momento, né, fazer uma query, eu tenho que criar uma composição de APIs que vão fazer esse join em memória, né? Nós temos, por exemplo, uma tecnologia do Facebook, o GraphQL, que não é usado só para microserviços, mas você pode, ele faz isso com uma certa facilidade para você e fica muito bom, né? Onde você pode usar esses serviços como se fossem tabelas, né? Imagina que cada serviço é uma tabela, e a API que ele expõe
pode ser unida em algum momento, né? Pode ser orquestrada, pode ser gerenciada para trazer as informações que nós necessitamos. Então, nós trabalhamos com o API Composition. O API Composition só é possível ser feito porque nós temos apenas um banco de dados por serviço, né? Então, eu necessito da arquitetura de microserviços, necessito de um banco de dados por serviço, e aí eu consigo fazer o API Composition, tá? Que finalmente chegamos na Saga. A Saga é como se fosse uma evolução do API Composition. Por quê? Como nós controlamos a transação? No monolítico, né, nós temos uma transação local. Você faz por mais que você use uma arquitetura RESTful, né, você faz uma requisição REST, ela vai entrar lá dentro de um processamento com uma thread local, dentro de uma transação, e dentro daquela transação você tem, por exemplo, no banco de dados relacional, você tem o ACID, que garante a atomicidade de tudo, a validação de tudo. No mundo de microservices, vocês já perceberam que como não tenho mais join físico, eu não tenho mais... os serviços são separados, os bancos podem ser diferentes. Como que eu mantenho, controlo as transações? Você vai criar uma saga, né? Essa saga, ela que vai controlar as transações, porque ela vai orquestrar ou coreografar as, as requisições, né? Em uma, funciona muito como publish e subscribe, né? Onde você vai botar ali um evento e um evento vai levando ao outro, e no final daquela saga de eventos ali, você tem um dado fidedigno, você tem o controle da transação. Na outra, você teria como se fosse um papel centralizador, né? A saga é meio centralizadora, e aí ela faz uma requisição e pega aquela resposta e, dependendo da resposta, ela vai seguir fluxos, né? Compondo aquelas APIs, as outras APIs, e dando o estado final necessário para as coisas, né? Então, a saga ela entra coreografando, orquestrando todos os outros serviços, todas as outras validações, trabalhando como se fosse uma transação, né? Para isso, ela precisa do API Composition. Para o API Composition, você precisa de um database per service, né? Então, uma coisa puxa a outra. Isso é muito importante de ser feito. E é aqui que você ganha a notoriedade do microserviço. Que, por exemplo, como é que o Booking, aonde você, ou o Airbnb, garante que a sua reserva foi feita pelo número incrível de usuários que fazem reserva ao mesmo tempo, às vezes para o mesmo lugar, e eles estão ali concorrendo com as datas, os horários, os dias, né? Então, como é que você garante que não vai ter duas pessoas marcadas para o mesmo dia e a mesma hora? Numa estrutura de microserviços, quem garante isso é a Saga, já que você não tem a atomicidade do ACID ali para garantir isso numa transação local, né? Então, agora nós vamos começar a ver, né, depois desse apanhado teórico, quase uma hora falando, nós vamos começar a falar, então, das tecnologias que eu vou trazer hoje para vocês, tá? Para apresentar para vocês. Então, a primeira, eu acho que todo mundo já ouviu falar, não necessariamente utilizada para microserviços, né? Mas é o Spring Boot, né? O Spring ele foi um dos primeiros aí a adotar. Tem a Spring já é uma tecnologia que traz aí anos de eficiência, traz aí tem uma tradição muito grande no mercado, sempre trouxe tecnologia de ponta e bate de frente com qualquer grande aí. Então é claro que eles fizeram o Spring Boot, que é uma aplicação standalone com o Spring, né? Todas as ferramentas da Spring, né? Ele usa por trás o Tomcat, o Jenkins ou o Undertow,
que já era também de se esperar, porque já era utilizado antes de vir o Spring Boot, né? Essas tecnologias, o Spring não necessariamente você precisava de um container, né? EJB, por exemplo, container de aplicação EE, né? Ele tem um Spring Initializer, né, que é uma inicialização rápida ali de um projeto, ele é um scaffold de projeto. Você seleciona uma gama gigantesca de opções que ele tem, que você pode botar ali os pontinhos que você quer e o seu projeto, e baixa o projeto. E também tem uma API que ele expõe que algumas ideias já utilizam. E, é claro, ele não precisa do famoso XML, que era das versões antigas do Spring. Então, vou parar um pouquinho aqui essa aplicação. Vou, então, trazer para vocês aqui, a gente ver se consegue falar um pouquinho do Spring no nosso projeto Spring. Vou compartilhar com vocês aqui o código-fonte. Ô, Floriano, Fale, meu caro. pode me tirar uma dúvida antes da gente seguir? Pode, fala aí. Você estava mencionando daquela questão do Service Delivery, né? Isso. Kubernetes Discovery, Service isso. Discovery. Que o Kubernetes faz parte, né, é um dos, é isso? Não, Kubernetes tem uma solução interna. Ele é uma solução, mas o que seria exatamente Kubernetes? nesse cenário? Kubernetes é uma solução de containerização, né? Então ele foi desenvolvido pela Google, ele foi baseada no Docker. Parece que agora ele já está querendo desenvolver uma tecnologia própria, né? Ganhando uma independência do Docker. E ele é um orquestrador de containers. Então, você tem ali uma complexidade, uma abstração muito maior, quando ele surgiu, né, do que o Docker te dispunha originalmente. Então, você tem conceitos próprios dele, por exemplo, você não fala, no Docker você fala de containers, né? Você cria uma imagem, que vai ser um container, e aquilo você pode replicar o container, tudo bem. Lá você vai chamar de pods, né? Não é mais container, você vai chamar de pods. Esses pods podem ter volumes, que são onde normalmente fica o seu banco de dados, alguma coisa assim, ou algum registro de arquivos que você necessite. Esses pods, eles não são expostos, eles só podem ser expostos através de um serviço, só que eles também têm um deployment, que você vai botar lá para... Você configura o deployment, né, para dizer, ó, é para replicar tantas vezes, ou para dar uma escalonada, vai olhando aí. E você tem esses serviços que são normalmente comunicações internas, porque um pod pode ter até um endereço de IP interno, mas nunca externo. E a única forma que você faz isso é criando serviço e depois criando um ingress. O ingress é a porta de saída desse ecossistema, né, do Kubernetes. Isso é falando bem por alto, que eu também não sou grande especialista em Kubernetes, não. Mas ele tem você vê que ele tem uma estrutura bastante complexa, né? Hoje em dia o Docker também tem, porque você tem o Docker Compose, então você pode fazer ali o Docker, né? Você pode criar um cenário um tanto parecido, porque aí você já não cria mais apenas um Docker Compose, você não cria mais apenas uma imagem a partir de que eu vou mostrar aqui depois, né, o Docker Compose para a gente um pouquinho, mas você não cria mais uma imagem apenas daquele Dockerfile, você pode criar um serviço, né? Você cria um serviço, você pode determinar o network que aquele serviço funciona, botar as portas para fora ou não, né? Então ele vem nisso. E dentro disso, né, como o Kubernetes ele funciona com esses serviços, ele acaba tendo também uma forma, você só precisa saber o nome do serviço e mais nada. Então, todo mundo dentro daquele universo Kubernetes tem acesso àquele serviço, sabendo o nome do serviço. Não precisa mais saber endereço físico, não importa. Entendeu? Entendi. Então, solução legal. De tudo que tiver dentro dele, consegue se comunicar. Os serviços se comunicam entre si, né?
E Sempre tudo muito interessante. cada instância de um pod que a gente sobe roda dentro de uma JVM separado, né? Claro. Porque ali, basicamente, você está falando de um container também, né? É como, imagina, um pod estar muito próximo a um container do Docker, né? Então, fazendo paralelo, né? Fazendo paralelo. Entendo. Então, se você rodar JVM lá dentro, né? Se você rodar uma aplicação em C, já não tem JVM, tem outra coisa lá, tem um executável rodando. No mundo Java. É. É que eu fico pensando nessas questões de subscriber e né, de publish e subscriber, se tem mais de um pod executando, quando a gente explica alguma coisa, os dois, se tiver 3 pods, por exemplo, os 3 são aptos a subscrever. Se os 3 estão subscritos a algum tópico, os 3 poderiam executar, né, ao mesmo tempo alguma coisa. É porque o subscribe, o service do Kubernetes, ele também tem um tipo de service chamado load balance. Uhum. Então, ele também serve como load balance para gente. Então, se você faz uma comunicação através do service, ele é responsável por direcionar a requisição para um pod. Para um pod. Ah, entendi. Entendi. Tá bem, obrigado. Pode prosseguir. Desculpa Nada, né? perguntando meio aí. Nada, rapaz, pode perguntar. Vamos falar aqui. Gente, eu fiz o código bem simples, tá? Tem coisa aqui até para comentar. Mas eu não sei se Floriano, vocês estão vendo. Oi, meu cara. acho que tinha alguém que tinha levantado a mão aí que queria falar. Alguém eu quer acho. perguntar alguma coisa? É uma pergunta bem rápida. É sobre o Saga. Eu já tinha ouvido falar, mas o que eu ouvi falar é para tratamento de rollback. Seria o mesmo aplicativo ou é uma abordagem diferente? Saga é um conceito teórico, né? Então o rollback vai estar dentro, né? Como eu te falei, nós precisamos fazer serviços que sejam tolerantes a falhas, né? Então, se algo no caminho der errado, os outros serviços têm que saber como resolver. Só que como o Saga centraliza essa transação, né, normalmente é ele que descobre que algo deu errado e vai direcionando o caminho para os próximos serviços, né? Então você tem normalmente um fallback dentro do Saga, é normal. Eu fiz um protótipo de Saga aqui para gente com um pequeno fallbackzinho ali para demonstrar um pouco isso também. Ah, legal. Entendeu? Mas normalmente você vai ter fallback em vários lugares, né? Mas com certeza no Saga também, né? Com certeza no Saga também. Tá. Mais alguém quer alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Gente, eu acho que muitas pessoas vão reconhecer, né, o Spring Boot. Nós temos aqui uma aplicação normal, né? O Spring Boot ele precisa desse main aqui para rodar. Vocês estão vendo, né? Tem o Spring Application, ele roda aqui. E você poderia ter inúmeros beans do Spring aqui para rodar e configurar, fazer cores, enfim. Nós temos basicamente aqui uma entidade simples, que eu criei aqui, um usuário, botei um lombok aqui, que você pode pegar lá no Spring Initialize, você pegou o lombok. Isso é legal do Spring Initialize, que eu já posso fazer o getter, o setter. Tem gente que não gosta, mas peguei só para demonstrar que você tem uma suíte muito grande que vem um projeto pronto para você, né? Uma entidade simples, tá? Criei aqui um repositório para ela. E isso é uma das belezas também do Spring JPA, né? Spring Data, que ele tem um repositório já bem marcado para a gente. Né? Esse aqui é o Spring Data, ele tem vários métodos já para a gente. E precisamos apenas criar uma interface. Olha, não tem ninguém que implementa isso, tá? Se eu der um Ctrl-clique aqui, não aparece ninguém, só o uso. Ninguém que herda. Ninguém herda isso. Então, aqui eu já tenho um CRUD pronto em JPA. E eu posso fazer também coisas do gênero assim, ó, find user by name. Ele entende que pelo nome eu estou procurando uma entidade user pelo atributo name dela, né?
Então, ele vai e me traz um único user. Eu crio um endpoint, um REST controller do Spring Web, o Spring Web normal, né? Você faz o REST controller, faz o post mapping. Fiz a injeção através do construtor, como é padrão do Spring, né? E botei post map, input map, get map, criei aqui vários serviços, nem vou usar tantos serviços aqui para a apresentação de hoje, mas botei a título de curiosidade, como é que você pode fazer um serviço em Spring Boot, né? Você pode ter aqui vários applications, tá vendo? Eu não tenho nada aqui, ele funciona normal. Olhando um pouquinho o nosso POM, né? Toda a aplicação do Spring Boot, ele tem como parent o Spring Boot Starter, é o parent dele, é onde tem várias configurações, versões e tudo mais, é a partir daqui. Tanto que minhas dependências, nenhuma tem versão, né? Vem todas do pai dele. Só defino aqui, isso daqui é um pouco diferente, né? Com Java Version, né? Ele já resolve isso para a gente, sabe que é 11, então estou apontando aqui para o Java 11. E ele traz a suíte dele aqui de soluções, né? Esse aqui é o Data JPA, o Starter Web, botei o DevTools, que ele tem aí até uma compilação runtime aí, consigo fazer o hot deploy, né? Botei o banco de dados, um H2, para fazer nosso database per service aqui, né? Mais forçado do que isso não tem como. E daí vem só o resto, que é os processos, né? A gente vai, mês de julho, a gente vai falar sobre Annotation Processor, tem muita coisa que ele faz sobre isso também. Tem o Lombok, o Starter e os plugins dele. Então é um POM bem enxuto, né? Não tem muita configuração. Fiz aqui um simples Dockerfile. Isso aqui foi até bem simples mesmo, que eu copio o projeto, compilo aqui mesmo. Vejam bem, isso aqui não é nem uma boa prática não, tá? Por mais que vocês usem um container para compilar o projeto, não há problema nenhum quanto a isso, o ideal era eu não estar inflando o meu container com coisas desnecessárias. Então, você tem imagens do Docker que são bem mais leves. Então, você pode criar 2 fronts, né, aqui, e um herda do outro. Então, no primeiro, eu baixo tudo que eu necessito para compilar o projeto, e no segundo, eu só executo. Então, a minha imagem do Docker fica muito mais leve, requisitando muito menos memória, muito menos processamento, espaço em HD e tudo mais. Isso também é uma coisa que pode ser pensada. Eu só não otimizei isso aqui porque isso é só a título de aplicação, né? Só a título de exemplo, tá? Então, eu acho que Spring não tem muito o que fazer. Acho que tem gente aqui que deve ter mais experiência do que eu com o Spring ainda. Fiz bem simples aqui. A ideia desse serviço é eu controlar tudo que diz respeito ao usuário. Não botei login e senha, não botei nada. Tudo que diz respeito ao usuário, tá? Vamos lá. Vamos para a próxima. Quarkus. Quarkus também ele veio com a finalidade de facilitar o uso do Kubernetes e Docker, né? Então a gente vai começar a ver umas tecnologias que ele já gera o Dockerfile para a gente, ou já vem com o Dockerfile pronto, né? E uma coisa que está muito em voga hoje em dia é a compilação para nativo. Então, o pessoal usando o GraalVM, né, que é uma nova VM disponível, você consegue usar o LLDB. Então, você consegue compilar para C e coisas do gênero. Pegar a JVM e transformar isso no executável. É claro que como executável não é mais a JVM, isso fica muito mais rápido e consome muito menos memória e espaço em disco, né? Não sei, não tive
acesso a nenhum estudo comparando velocidade, mas é claro que não sei se fica a ponto de tão rápido quanto o C ou C++, mas com certeza fica mais rápido do que você botar numa linguagem interpretada numa JVM. Então você tem a capacidade de compilar Quarkus para nativo. Né? Inclusive eles falam lá no Quarkus que ele fica subir na cloud, ele é muito rápido. Né? Usa a biblioteca Javax. Então, para quem está familiarizado com JVE, já sente uma proximidade grande do Quarkus com o dia a dia de trabalho, tem a rápida inicialização, usa pouca memória. Ele tem já, ele é muito fácil de você trabalhar com imperativo e reativo, né? Ele é basicamente a mesma coisa. Às vezes você só muda o retorno dele, né? Ele tem o library load também, que você vai desenvolvendo, vai programando e aquele código vai se atualizando para você. E tem um CLI Scaffold também, né? Que você pode, você instala uma linha de comando e você pode gerar projetos através dessa linha de comando. Então, vamos fazer aqui a nossa apresentação aqui do Quarkus. Eu acho que o Quarkus é o inventory. Deixa eu ver aqui, vou pegar uma colinha aqui, tá? NM, não, isso aqui é o comando. Então, o order. O order é o Quarkus, beleza. Então, nosso próximo vai ser o order. O orders, ele é Quarkus, né? Você já vê que ele já não tem nenhum parent. Ele já traz isso tudo aqui, foi ele que fez para mim, tá? Na verdade foi a IDE que eu fiz ele através da IDE. Mas ele já traz para você todos os plugins necessários, porque ele também tem uma gama muito grande de soluções para que você precisa. Por exemplo, aqui eu fiz um web service síncrono, né? Um imperativo. Mas ele você pode fazer um serviço totalmente reativo. Então ele tem dependência do próprio Quarkus. Eu botei ele com Panache. Achei interessante essa tecnologia Panache. Panache esse ORM REST Panache, você vai ver que eu fiz quase nenhum código. Ele sozinho já faz coisa pra caramba. Né? E Panache é uma biblioteca que ele faz para persistência de objetos, né? Trabalha em cima de ORM. Botei o H2 também. Botei o Postgres, por quê? Porque rodando ele no container eu não consegui rodar ele com H2, então os outros é mais fácil fazer isso, com ele eu não consegui fazer, então botei um Postgres aqui para a gente usar depois. Só ele tem um Postgres, os outros são todos H2. Ele tem o REST Client, porque também precisamos. Botei que eu queria usar o Jackson, você poderia usar o JaxB, poderia usar o REST Easy, poderia usar o que você quisesse. E tem as outras bibliotecas dele também, de Unity 5, REST Easy aqui, tem várias coisas que ele vai botando para você. Ele tem como ele tem uma série de anotações de processos, né? Ele tem vários plugins aqui de geração de código no build, né? O Maven Compiler, e ele tem um nativo, né? Onde eu posso botar nativo. Então vamos para o código. Entidade, pronto. Panache. Panache Entity. Se vocês verem, ele é uma classe abstrata. Já coloca um ID para a gente, gerado. Né? E tem um Entity Base que existe, que ele já traz em si o Entity Manager. Então, nós temos aqui uma entidade aonde ela é o repositório dela. Vamos dizer assim. Né? Ela basicamente tem os métodos de repositório padrões que você espera para tratar as entidades. Por padrão, eles colocam public. Isso aqui que fica um pouco feio, porque você fura o encapsulamento da classe, né? Você já sai um tanto de orientação a objetos. Porém, se você quiser, que nem eu botei aqui o get o set do currency, né? Que é o date, estou dizendo que eu quero, se esse cara aqui for nulo, eu quero que ponha local date now, e ele sabe usar o get o set, caso você defina. Então, se você definir aqui, é o que ele vai usar.
Fiz um enumeradozinho aqui, só para dizer para a gente. E esse panache anti-resource é que eu achei muito legal. Quer dizer, o trabalho. Ele já tem tudo aqui, gente. Isso é brincadeira nenhuma. Ele faz esse resource, né? Esse resource, ele gera para a gente praticamente um repositório e o REST. Então, eu estou dizendo que aqui é um CRUD completo no path order. Ele faz o CRUD para mim. E ficou por isso. Se é certo ou não, eu criei uma classe depois onde, inclusive, já estou ele, para poder fazer qualquer coisa aqui. E faço um pouco mais dentro do order, né? Faço algumas aplicações a mais que eu botei aqui que eu queria, que era o controle de estados do nosso order, né? Então, usuários vão fazer o order, ele tem 3 estados possíveis, ele pode estar com start, que acabou de ser inicializado, pode estar com reject, pode estar com finish. Hoje de manhã alguma coisa ocorreu que isso daqui ficou assim errado. Quando eu abri o computador de manhã estava assim, eu não sei porquê, até agora não voltou, mas isso compila e funciona. Eu não sei porque que a IDE está dizendo que essa classe não tem o que ela tem, mas enfim. Né? Como padrão, eu criei alguns comandos, que são objetos serializáveis aqui, que traz as informações que eu necessito para mudança de estado, né? Então, eu crio um post e crio comandos necessários para que venham as informações que eu necessito no momento. Criei um API que é apenas um result, porque eu não consegui enviar um boolean sozinho, então encapsulei o result aqui, não precisei enviar mais nada. Poderia botar um generic aqui com instant serializable e poderia enviar também. Né? Mas, gente, Javax, biblioteca Javax, ó. Javax RS, Transactional, Inject. Quem é acostumado a trabalhar com Java EE sabe, tem muita familiaridade de vir e trabalhar com Quarkus aqui. Né? E tem tem aqui ele também necessita ele também tem um singleton que é um Object Customizer dele, que traz algumas configurações, então ele já aqui fala para mim que é para não incluir nulos no Object Mapper. Né? Então isso também ele já pega aqui e resolve. De resources, nós temos um properties dele com várias informações, né? Altera a porta. Eu posso dizer, eu não defino aqui, mas que nem é padrão os drives, né? Aqui eu defino somente o nome do tipo de banco de dados, ele tem um set lá de nome, né? Aqui eu botei o H2 e o Postgres, né? Dop create, enfim, tudo para fazer debug do SQL você coloca true. Isso aqui foi um teste que eu fiz. Ele gera para gente numa pasta Docker dele vários Docker já, tá vendo? E ele te diz como utilizar esse Docker. Ele já vem com MVNW, como é meio padrão, né? O Spring Boot também já vem. E ele diz para você o que fazer para utilizar esse Dockerfile que ele tem. Aqui. Eu movi alguns deles para cá só para facilitar na hora do Docker Compose, que fica externo aqui na pasta externa, né, no módulo. Mas você tem o JVM, o Legacy Jar, que era uma compilação mais antiga dele. Você tem o Native, tem 2 tipos de Native, né? Tem o Strollers também, com usuário não root. E esse é o Quarkus, cara. Achei bem prático, bem simples e algo que muita gente já está acostumado a trabalhar também. Então temos aí 2 aplicações, Spring Boot, que muita gente já trabalha com Spring, e o Quarkus, que também veio com uma possibilidade para o Java EE. Micronaut. O Micronaut também foca em modularização e traz suporte para o serverless. Nesse caso aqui, o serverless para a gente trabalhar, a gente leva o microserviços a um nível além. Né? O seu serviço é apenas uma função.
Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do AWS Lambda, que é, eu acho que a tecnologia mais utilizada quando se fala de serverless, né? Então você tem apenas uma única função ao seu serviço. E aí se você acha que microserviço fica uma gama enorme de serviços, imagina com serverless, né? Ele é poliglota, você pode trabalhar com Java, com Groovy, com Kotlin, e também está vindo outras linguagens aí para trabalhar. Ele traz suporte para cloud, como Service Discovery, também tem. Configurações de Data Access, ele é fácil de aprender, porque ele também tem uma inspiração muito grande no Javax, e no Spring. Então você tem uma familiaridade grande com o Spring, porque ele também tem um aspect oriented, né? Também pode ser compilado a aspect. E tem grande familiaridade, com muita coisa já utilizada. Então vamos lá, vamos olhar um pouquinho nosso código aqui. Inventory. Escrevi errado o nome aqui. Então vamos ver aqui o dele, Micronaut. Micronaut ele tem um parent também, igual o Spring Boot. Acho interessante porque você pode ter o pack de Docker. Então você pode, dentro da compilação, ele já fica preparado para o Docker, né? Para você fazer uma compilação em cloud. Ou já, né? Que você pode botar. Ele está rodando no net aqui, né? Você pode escolher outros, igual o Spring Boot. Ele tem já coloca um repositório para a gente do Maven, né? Não tão necessário assim, não tem meio padrão. Ele já traz, isso aqui foi eu que botei, como Slang. Acabei não usando, mas botei. E aí você tem várias bibliotecas, o Micronaut Inject, Validation, JUnit, e Micronaut Runtime, JAX RS Server, e enfim. Você tem inúmeras coisas aqui que ele já trabalha. Eu botei um H2, eu consigo trabalhar com ele com H2, né? Ele também usa de algum annotation processor, então ele tem alguns plugins que ele utiliza para fazer toda a leitura dos arquivos, geral, Dockerfile, tudo mais. A estrutura de código, vamos lá. Ele tem um application o YAML do próprio Micronaut, né? Definir porta é fácil, ele já define aqui um bancozinho H2 para a gente normal, em um arquivo, né? Então isso aqui é persistente disco. A gente não perde se descer ou subir a aplicação. Tem, como todos, um application muito parecido com o Spring, né? Tem o run do Spring. No outro a gente tinha uma configuração meio central. Aqui nós temos exatamente o run também. Definir entidade com ele Javax, normal, nada de demais. O repositório ele já tem alguns padrõezinhos, né? Nós criamos uma interface, fui seguindo o padrão que a tecnologia vai dizendo, para que isso aqui não seja necessário. Criei um singleton, estou dizendo que alguns são read-only, esse read-only, se não me engano, é dele, tá? Micronaut read-only transaction device, assim que ele controla a transação para a gente, tá? Então eu tenho que dizer aonde eu só faço leitura de que é read-only, aonde eu faço alteração de estado, eu digo que é transaction advice. Então fiz um CRUD básico aqui, é um pouco mais, né? Que eu fiz uma lógica onde eu reservo a compra de um produto, eu vejo se o produto tem no estoque, e se tiver, então eu dou ok, senão eu quebro, até eu mando um erro, né? Mando um boolean falso. Criei um endpoint aqui dele, aonde ele tem o execute on, e aí ele tem vários task executors, porque ele vai ter uma pegada aqui mais assíncrona, mais reativa, né? Então, isso aqui é muito parecido com Java RX, onde você pode definir I/O e tem outras formas aqui, o message consumer e o schedule, né? Então aqui estou dizendo que é I/O, eu recebo uma requisição e envio, né? Tem o get, o post, o get ele tem o path dentro dele, né? Diferente do Java EE, muito mais parecido com Spring Boot. E ele tem o get e o post dele aqui, isso aí, normal.
Criei também alguns comandos, que nem no outro, né? Nada demais. Os comandos eu tenho que fazer essa anotação introspected, que aí ele cria os metadados. Se você não fizer isso, ele não consegue receber no controle essa informação, por exemplo, aqui, né? @body, @valid. Eu necessito ter a anotação dele @introspected, isso aqui é importante. Tá? Eu tenho aqui o result. Pronto. Esse é o nosso Micronaut. Vamos lá. Então, nós, por último, temos o MicroProfile. Isso já é a solução do Jakarta EE para Java EE em microserviços. Então, o que chama atenção? É Java EE, que todo mundo está habituado, todo mundo está vendo, todo mundo trabalha praticamente, né, o grande do mercado. E ele tem uma natural facilidade de você mover um monolítico para isso, porque você não mexe tanto assim no core, né, da sua aplicação, porque você está utilizando no fundo o Java EE. Então, para o Java EE, aqui como título de exemplo para a gente, eu fiz aqui o nosso orquestrador, né? Ele tem um pãozinho. Eu não cheguei a mostrar aqui, mas quando você compila para Docker, ele gera para a gente isso daqui, ó. Quando você compila, né, o Micronaut com Docker, ele gera no target um Dockerfile para a gente. Então, tem aqui o nosso orquestrador. Nosso orquestrador, ele não tem o MicroProfile, ele funciona aqui. Eu utilizei o Common Luzi, né? Que é para o MicroProfile, é a interface onde ele roda, né? O Weld que ele roda aqui. Eu tenho o profile, ele cria um profile para mim, aonde todas as dependências são manejadas. Você vê que não tem muita coisa, né? Ele tem só a dependência dele, que traz coisa para caramba, e tem aqui o profile que ele utiliza para executar tudo. Ele tem também uma configuração através do YAML, né? Nós podemos facilmente trazer a porta. Nós podemos botar instrumentações, né, do test endpoint. Aqui eu poderia também configurar clients, tá? Por aqui, poderia configurar clients por aqui e apontar qual é a classe que esse client recupera. Então ele saberia para onde chamar, né? Eu mostro para vocês como é que ficou programaticamente. Ele tem aqui um application path, que é do Java EE, onde você faz configurações centrais. Aqui é a coisa que ficou velha. Esse aqui também. Então eu fiz aqui um client controller. Esse client controller aqui, ele é um RESTful do Java EE, normal, Javax. Uma outra coisa que é do MicroProfile, né? Class Body. E esse cara, e esse controle, ele tem uns clients, né? Eu dei inject chamando o REST client, que é dele. Esse REST client é dele. O REST client, eu digo assim, ó, estou registrando o REST client, onde a base da minha URI é esse daqui. Vocês vejam que eu botei apenas, porque eu estou usando Docker, né? Não Kubernetes. Eu botei apenas um nome, não botei IP, botei um nome, como se fosse DNS, e botei uma porta, né? Deve dar para fazer isso aqui sem a porta, mas eu confesso que eu não sei fazer. E eu botei aqui para gente essa client. Então, o que ele vai fazer? Esse client aqui, ele é um reflexo do meu RESTful aqui. Então, os métodos que eu tenho publicados, eu posso vir e botar aqui, que é o que eu fiz. Eu disse, eu tenho alguém que me retorna um result, que eu tive que fazer uma replicação do que os outros necessitam ou não aqui, porque é Java, não é uma linguagem fracamente tipada.
Então, tive que dar um jeito de enviar e receber essas informações, né? Forma mais fácil que foi meio que duplicar o que eu preciso enviar e o que eu preciso receber. Botei idêntico, mas não necessitaria se você botar para o JSON lá e ignorar o que é nulo, né? Então ele consegue, eu programo ele muito parecido como se eu estivesse transformando ele num REST, né, no endpoint REST, mas ele na verdade vai ser um client. Então faço isso por order, faço isso por user client. Por quê? Ele vai ser meu API gateway aqui e ao mesmo tempo ele vai ser minha saga, aonde eu passo pequenos dados, né, para ele aqui, ó, pequenas portas para o que, se eu quiser ver, cadastrar um usuário, eu não vou mais no meu serviço de user, eu venho aqui nele, ele é minha porta de entrada, né? Ele que expõe. Eu também não gravo no banco do usuário, eu consumo uma API do usuário, né? E eu fiz isso para todos os outros nossos serviços. E aqui, onde eu tenho um pouco mais de lógica que eu fiz, ele vai tentar fazer colocar uma ordem, né, de compra lá. Então ele vai validar. Primeiro, ele vai validar se ele não é o serviço de usuário, então ele não sabe se a informação que vem é fidedigna ou não. Então ele vai lá e verifica se o usuário é legal. Se não for legal, fallback. Ó, bad request, cara, esse usuário é inválido. Não, o usuário é válido. Então, inicializa a compra para mim, né? Inicializa uma ordem no estado start. Tá bom, ele inicializa, me manda o ID da ordem. Então, agora que eu tenho, reserva para mim esse produto nessa quantidade, para ver se ele tem estoque. Vai lá e tenta reservar. Se a reserva estiver ok, beleza. Finaliza a minha ordem, a ordem tá legal. Não, não tenho nada em estoque. Então, você vai lá, fallback. Rejeita a ordem. A ordem não pode ser processada. Então ele vai lá e termina a ordem com bad request. Para compor isso tudo, eu fiz um Docker Compose, né, simples, onde eu criei serviços, como eu falei mais cedo, né, tem o network do Postgres. Como eu tenho um network do Postgres, somente os serviços que determinam esse network vão ter acesso, então não tenho acesso externo ao Postgres, né? Eu aqui estou apenas, não estou, eu estou dizendo o uso interno da porta deles, cada um tem. O contexto diz a folder e o Dockerfile eu posso botar ponto, porque esse daqui o usuário tem um Dockerfile padrão. Se não tiver um Dockerfile padrão, eu coloco o nome do Dockerfile que eu quero aqui. Então vocês vejam que a ordem eu preciso botar no default, né, no network default, para ele não exporta para mim. E eu também botei no network do Postgres e estou dizendo, ele depende também do Postgres. O Postgres tem que estar de pé para ele subir, tá? Eu tenho o orquestrador, ele sim eu exportei para a porta 18.083, né? Então a porta dele é 8083, mas o mundo não precisa saber disso. Então, para o mundo ele é 18.083. Eu tenho uma facilidade aqui. Cadê meu pedido? Está aqui. Eu criei alguns pedidos cru aqui, né? Para vocês verem. Então, eu vou lá no Data, Client, faço uma requisição REST. Estava tudo de pé, espero que funcione. Beleza. Então, ele vem aqui, ó, eu tenho apenas um único produto no meu estoque com 96 quantidades, né? Aqui eu posso criar mais, né? Criar mais produtos. Então, posso criar o produto 2. Posso criar o produto 2. Eu vou através do meu gateway. Vejam vocês, ó. Vou através do meu gateway e ele se vira para se comunicar internamente. Então agora eu tenho mais um produto, né? Então agora eu tenho mais um produto aqui bonitinho. Posso trazer minha lista de usuários também. Isso tudo está rodando no Docker, tá? Veja aqui, esses aqui são os containers Docker que eu tenho aqui. Então eu posso criar um usuário aqui, né? Criei um usuário.
E aqui eu posso fazer aquela ordem, né? Então aqui ele vai rodar para mim todos os outros serviços e como eu tenho estoque, ele funcionou, né? Aqui no meu orquestrador, fica aqui, ó. Vou requisitar um valid user, eu vou fazer mais uma vez aqui para a gente ver tempo real. E saiu, enfim. Mas ele já criou aqui aqueles logs que vão me dizendo. E eu posso chegar aqui e trazer todos os meus pedidos que foram feitos até hoje. Então, com essa pequena demonstração, né, eu tentei trazer aqui esses conceitos que um protótipo de microserviços, uma coisa muito simples, sem complicação nenhuma, porque vocês já podem ter percebido que isso no mundo real você tem muito mais tecnologia, coisas muito mais complicadas. Eu tentei fazer isso aqui em Kubernetes, mas a minha máquina não tinha memória para isso. Então, eu não consegui rodar isso só no Docker mesmo. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Tem alguém com mais alguma dúvida, alguma coisa que queira falar? Ninguém? Tem uma... Não sei se é uma tecnologia, não sei nem como é chamada, né? Que é o Fan Client para comunicação de um microserviço com outro microserviço também, né? Não sei se Tem. tem... É que tem N, né? Tem N implementações do Fan Client, inclusive. Mas também é uma que facilita muito. Acho que é só um adendo. Tem, por exemplo, você pode usar a mensageria também aqui, usar o Kafka, por exemplo. Pois. Você pode usar Kafka. Eu costumo usar o Redis também, dá para usar mensageria. Mas é só um complemento. E aqui você tem umas séries, por exemplo, aqui eu apresentei o básico, mas, por exemplo, tem assuntos mais complexos, por exemplo, CQRS, Event Sourcing. Há quem diga que é o crucial para você implementar o microserviços, porque você nunca vai ter um delete, né? Tudo vai ser feito por eventos são persistidos no banco, e você consegue ainda tornar ele mais responsivo, né? Você consegue tornar ele ainda mais escalonável, os dados ficam mais seguros, tal. Só que aí você aumenta a complexidade pra caramba, porque é uma forma muito diferente de programar com CQRS e Event Source, né? Tem tanto que nesse Microservice.io aí, você tem o Event-Wait, que é uma tecnologia deles, que é só para isso, para o Java em Spring Boot, né? Também é bem legal de se ver. Isso. Legal também. Mas alguém quer falar alguma coisa?